galera, estamos aqui hoje iniciando um projeto que tem tudo a ver com todos que gostam de esporte, que são envolvidos com esporte. É o projeto de minha autoria, que é a criação de um canal no YouTube denominado Tempo do Esporte. Esse canal nós vamos debater tudo que acontece do esporte em Montes Claros e região. Então peço a todos vocês que entrem no canal Tempo do Esporte lá no YouTube e se inscrevam, para que assim a gente possa estar dando um retorno melhor a todos vocês sobre tudo que acontece de esporte em Montes Claros, região e do Brasil. Então agradeço a todos vocês por me acompanharem desde sempre, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a rodada do Brasileirão, os jogos de Cruzeiro, de Atlético, de América, e falar também sobre o Montes Claros América Vôlei, que não só começou a treinar, mas já tem amistosos marcados para o início do próximo mês. Então vamos começar então sobre para falar sobre o América, né, que jogou no início do domingo, na manhã de domingo, às 11 horas, onde conseguiu uma vitória muito importante, vencendo o Ceará por 2-0, chegando à 17ª posição na tabela de classificação, com 18 pontos do América. E com essa vitória, o América chegou a ficar na 17ª posição. O que é isso? Ele é 17º, ele está quase saindo da zona de rebaixamento. Ele tem a mesma pontuação de alguns adversários que estão acima dele, mas como tem vitórias a menos e saldo de gols a menos, ele está atrás na tabela de classificação. Ele permanece na zona de rebaixamento, mas como vem apresentando um bom futebol nos últimos jogos, acredito que o América vai conseguir se safar e permanecer na primeira divisão em 2022. E para isso, já na próxima rodada, ele tem um adversário muito complicado, que é o São Paulo. Vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Apesar de São Paulo estar focado em outras competições, mas acredito que mesmo assim o São Paulo será um adversário complicado, que vai dar trabalho ao América nessa próxima fase da competição, tá bom? Eu gostaria de falar sobre o jogo do Atlético, que foi na noite de ontem, às 20h30 de ontem, um jogo complicado para o Atlético. O Atlético pegou um adversário complicado. O Bragantino é um time difícil, é um time de jovens, mas um time que joga muito para frente, que dá muito trabalho. E o Atlético, mesmo tendo esse time fortíssimo que vai brigar por todos os títulos em que está participando, não só Libertadores, como Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro, o time teve trabalho. Foi complicado para o Atlético vencer essas partidas, e esse jogo de ontem conseguiu o empate já no finalzinho, com o gol do Diego Costa, que entrou no segundo tempo e conseguiu empatar a partida no final. Então o Atlético conseguiu mais um ponto, chegou aos 39 pontos, agora é o líder da competição com 39 pontos, e o Palmeiras, como venceu na rodada, diminuiu um pouco a diferença. Agora o Palmeiras é o segundo colocado com 35 pontos, o Atlético é o líder com 39, o Fortaleza, que joga hoje, é o terceiro colocado com 32, e o Bragantino, que empatou com o Atlético na noite de ontem, é o quarto colocado também com 32 pontos. Lembrando que o Atlético ele está participando de 3 competições, então isso pode atrapalhar o Atlético em alguma delas, porque o treinador Cuca pode ter que optar, em algum momento, por escalar um time alternativo em algumas dessas situações, tá bom? Então acredito que se focar ou na Libertadores ou no Brasileirão seria interessante para o Atlético nesse caso. Outro jogo interessante que aconteceu na tarde de ontem foi o Cruzeiro, que enfrentou o CRB na casa do adversário, e mesmo jogando na casa do adversário, o Cruzeiro foi melhor o tempo todo. É verdade que o empate na casa do adversário, a gente poderia falar, foi um bom resultado, é um empate contra o terceiro colocado, mas o que complicou no caso foi que o Cruzeiro está lá embaixo. Então um empate para o Cruzeiro, mesmo tendo sido na casa do adversário, tendo jogado melhor, na circunstância em que se encontra, o empate não foi legal, entendeu? O Cruzeiro permanece na 14ª colocação com 25 pontos. O próximo adversário do Cruzeiro, ainda bem, é o treinador Luxemburgo, que conseguiu dar uma segurança ali na defesa. O time não toma gol há 3 rodadas,
vai ter mais 8 dias, porque o próximo jogo do Cruzeiro é apenas no dia 7, lá contra o Goiás, na casa do adversário. Então, assim, esse tempo está sendo importante para o Luxemburgo implantar as suas situações de jogo, e a verdade é que o Cruzeiro tem crescido nas últimas partidas. O Cruzeiro tem conseguido jogar melhor que os adversários, assim como aconteceu ontem, apesar de não ter vencido. A chuva atrapalhou bastante, o gramado estava horrível com aquela chuva. E outra coisa, o CRB é o terceiro colocado, então não é ruim não, é um time bom que mostrou ontem que vai brigar por muita coisa nesse campeonato da Série B. E o Cruzeiro, dependendo das circunstâncias, pode também, quem sabe, chegar a brigar para estar entre os 4 melhores da Série B. Vamos falar um pouquinho agora, galera, sobre o vôlei, né? Montes Claros América Vôlei, do gestor Andrei Souza, que contratou bem esse ano, tá com um time legal para disputa não só do Campeonato Mineiro como da Superliga. E hoje, na tarde de hoje, anunciou 2 amistosos contra o SADA Cruzeiro, que é das equipes mais fortes do Brasil. Permanece sendo uma das equipes mais fortes do Brasil, mesmo não tendo se classificado para semifinais e finais da Superliga no último ano, mas permanece sendo uma das equipes mais fortes. Os jogos acontecem no próximo dia 9 e 10 de setembro, na próxima semana, e esses jogos vão acontecer como preparação mesmo, tanto para o Campeonato Mineiro como para a Superliga. Esses jogos acontecem lá em Contagem, no ginásio do Riacho. É muito importante para o esporte de Montes Claros uma divulgação maior, e para que isso aconteça, tem que haver esses canais, essas pessoas apaixonadas pelo esporte como eu, que estão interessadas em divulgar essas competições locais. Lembrando que agora mesmo está acontecendo a Copa Madeiras Pinheiro, Copa Futebol Society, do meu amigo Herbert Allen. Então, que está acontecendo todo final de semana também de campeonato de Futebol Society aqui na cidade. E muita gente não sabe algumas coisas que acontecem em Montes Claros, que pessoas daqui participando e ninguém sabe. A Ana Patrícia participou da Olimpíada recentemente e é daqui da região. Então, assim, o sergipano está competindo pelo UFC, representando a cidade numa competição mundial de status grandíssimo, assim, um competidor de altíssimo nível e que pouca gente sabe. Então, gente, vamos dar força para o esporte local, vamos dar força para o esporte, para que essas pessoas que estão trabalhando no esporte local estejam sendo valorizadas, entendeu? Está acontecendo agora também, nesse mesmo período, está acontecendo a Copa Zé Maria Melo, de futebol de base. A gente tem que valorizar isso também, atletas de base que estão participando, entendeu? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.